Sapere aude, ouse saber, tudo bem? Desde já agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo. Peço para compartilhar com outras pessoas. Deixe aí seu joinha e comentários, sejam de discordância e concordância com a temática proposta. O sentido de existir. Buscar um sentido já é algo profundo e existir também já é algo profundo. E na proposta desse vídeo, daquilo que diz respeito, né, à existência, seguindo aí uma linha de pensamento do Nietzsche, o Camus e o Kafka. Em termos cronológicos, né, o Kafka antecede o Camus, mas aqui há uma sequência, né, de ligação entre os pensamentos desses três autores, que, por assim dizer, tem muito do existencialismo na sua forma de entender esse sentido de existir. Claro que há outros pensadores, outros escritores que já apontam para uma reflexão existencialista e até, por assim dizer, a dimensão do Nietzsche, o Camus e o Kafka, eles antecedem, né, o pensamento fenomenológico existencialista do Sartre. Mas o que esses três aqui têm em comum? Né? Uma busca contínua nesse sentido de existir. Né? Em sentido que não é fácil. Né? O ser humano ele passa, né, pelos desafios da vida e, de certo modo, ninguém é responsável por existir. Né? Por estar constituído de tal ou tal maneira, né? Por se encontrar nessas circunstâncias e neste meio, existe algo que o ser humano muitas vezes vai chamar de fatalidade. Né? Do seu ser não deve divorciar-se da fatalidade de tudo o que foi e será. Nesse sentido, há um ponto em comum aqui, embora refletido de perspectivas em ângulos diferentes, a questão da fatalidade, né, em Nietzsche, Camus e Kafka. Essa questão da responsabilidade com o sentido e a responsabilidade com o existir. Sendo assim, existe tanto para Nietzsche, assim como o Camus, e para o Kafka, uma vontade afirmativa. Né? A vontade afirmativa proposta por Nietzsche é realmente uma descoberta do valor, né, do ser humano. Né? Qual que é o valor da vida? Você fala, o valor da vida é viver? Ok, se o valor da vida é viver, né, o que sustenta o viver? Princípios e valores? Mas de onde são oriundos esses princípios e valores? É o ser humano simplesmente que cria e a partir dessa criação ele estabelece uma instituição moral para que então ele consiga propagar, né, e repassar esses valores para outras gerações? Mas se pararmos para pensar, aí já entrando na questão da finalidade em Camus, se aquele ser que cria esse princípio moral, ele está fadado a um dia não mais existir, qual então a preocupação do ser humano de deixar um legado, seja ele ético e moral, para a próxima geração? Seria apenas de entender na sua racionalidade, no seu espírito, que deixar algo de bom, algo que possa levar o ser humano a ser melhor? Será que isso é um princípio que leva a deixar um legado? Então, nesse aspecto que podemos analisar inicialmente, né, tanto na perspectiva, agora voltando ali para Nietzsche, quando ele fala além do bem e do mal, quando ele diz o que se faz por amor sempre se faz além do bem e do mal. Aí você fala, mas o que quer dizer amor? Né? O amor simplesmente de uma forma, ou não só de uma fórmula romântica, ou o amor fati que Nietzsche propõe. O que seria esse amor fati? É uma força do ser humano que a todo momento que leva ele a agir
que ele vai agir então somente e, por assim dizer, com uma força que o leve a fazer isso de uma forma tão profunda, onde esse momento jamais se repetirá, esse momento nunca mais existirá, e até mesmo esse momento é o primeiro momento na história da humanidade que você está agindo assim, ou que o ser está agindo assim. Então, por isso, temos a responsabilidade, a partir do nosso agir, de agir de uma forma tão somente que leve a um aspecto de equilíbrio, pois estamos aí colocando bem e mal, né, são princípios opostos, não necessariamente antagônicos, né, guardem isso. Né? O bem e o mal eles não são antagônicos, né, porque o antagonismo ele diferente do protagonismo, onde traz os dois conceitos para o centro de uma discussão, o antagonismo é realmente onde tais conceitos eles se opõem tão fortemente que eles se destroem. O bem e o mal é uma relação não no sentido de que a ausência de um ela é destruída, mas a partir da valoração ou da valorização de um conceito desaparece o outro conceito. Essa proposta meio que então dialética, se nós temos a luz, né, a valorização da presença da luz, faz que então, né, a escuridão ela já não exista mais. E se pensarmos vice-versa, né, a valorização da escuridão, chegamos ao ponto de entender que a luz não vai existir naquele conceito de escuridão. Fala, olha, não entendi, né, esse amor fati. Resumindo, então, você já deve ter ouvido falar, né, da ideia do poeta romano, né, Horácio, do Carpe Diem, né, aproveite o dia. E aproveitar é a potencialidade da vida. Nós vimos previamente a questão do Spinoza, né, sobre a potência do ser. Né, que todo o nosso mover, né, se traduzindo em outras palavras, esse tesão do viver, mas o tesão aqui não no sentido de uma conotação sexual, é uma pulsão, uma vontade de vida que nos leva para a realização. Então, o amor fati é entender que em todos os momentos, em todas as circunstâncias de nossas vidas, nós somos levados a agir de uma realização. E realização não é para uma autodestruição. O que pode aqui vai surgir na crítica de Nietzsche, o que muitas vezes implode, ou seja, serve como destruição do interior né, da vida do ser humano, é exatamente uma moralidade que, ao invés de elevar o espírito humano, de elevar o nosso estado de realização, essa moralidade ela acaba servindo para implodir e deixando o ser humano escravo de ideologias e de falsas verdades. Aí vem a questão do amor. O amor pela verdade que nos conduzirá a muitas perigosas aventuras, essa famosíssima veracidade de que todos os filósofos sempre falaram respeitosamente. Quantos problemas já nos colocou? Então, esse amor pela verdade. Né? Qual verdade? Uma pessoa que diz que não existe verdade absoluta, ela acaba de criar uma verdade absoluta. Ao dizer que a verdade não existe, ela acabou de criar uma verdade absoluta. E ao dizer que a verdade existe, eis uma verdade absoluta. Entendem aí, tanto no elemento de a verdade é absoluta e a verdade não é absoluta, temos dois elementos de absolutismos. É uma definição geral de aquilo que existe e não é uma definição geral daquilo que não existe. Não existir é um conceito absoluto, pois você disse que aquilo não existe, então nada é, absolutizou. Mas ao dizer que nada é, nós temos um exemplo de antagonismo. Volto ao conceito de antagônico. Nada é uma antagonização de né, de ser. Não tem nem como comparar. Mas em termos de abstração, colocando em comparativo,
a partir do momento que o ser humano rejeita a sua própria natureza, ele rejeita os seus pensamentos, rejeita a sua própria liberdade, ele caminha em um aspecto de antagonismo. Então, seguindo, né? Quem afinal vem aqui interrogar-nos? Que parte de nós tende para a verdade? Quem aqui afinal vem interrogar-nos é a nossa consciência. Mas essa consciência, ela é construída, fundamentada a partir do quê? E de quem? Que parte de nós tende para a verdade? A verdade não pode ser uma conveniência. E nesse sentido, né, temos aqui, isso não faz parte da obra de Nietzsche, isso aqui vai fazer parte de uma outra obra também, de um pensador, né, um crítico alemão, né, o Freud, né, o mito de Édipo, né, ele pega dentro da mitologia grega essa questão de Édipo, que é todo um conceito na busca de um entendimento sobre a realidade, do entendimento sobre o próprio ser humano. Né? O que é a questão aqui do mito de Édipo? Um certo dia, Édipo, nessa busca incessante pelo poder, pela descoberta da própria vida, ele se depara com uma quimera, que era uma criatura que aterrorizava a cidade de Tebas, não permitindo que ninguém entrasse ou saísse da cidade até que pudessem resolver o enigma. O único homem, né, capaz de resolver o enigma foi Édipo, um homem que estava tentando fugir de seu destino depois de ouvir um oráculo que dizia que mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Então aqui tem um conflito existencial profundo. Ele fugiu de casa e continuou até chegar à cidade de Tebas, onde a quimera perguntou: o que caminha em 4 pernas pela manhã, 2 pernas à tarde e 3 à noite? Então, pela manhã, né, com 4 pernas, patas, seja lá o que for, é uma criança que está engateando. Aqui a criança é uma relação com a consciência, ainda muito ingênua numa descoberta sobre os conceitos e os valores da própria vida, né, da sociedade. Depois, com 2 pernas, o ser humano já numa fase, né, da adolescência, adulto, que já está em um processo e um período da vida de uma consolidação maior sobre a sua existência e sua consciência. E depois, com 3 pernas à noite, exatamente, pois na uma idade mais avançada, o ser humano estaria aí com o auxílio de uma bengala para que ele então pudesse caminhar. Aqui já no estado mais derradeiro, né, tardio da consciência. Você fala, a consciência ela é sempre a mesma, né? Podemos assim dizer, se conseguimos aqui fazer uma relação de consciência, né? Desculpe aí os psicólogos, né? A consciência como algo de forma latente, e até mesmo os físicos, né? O que é latente? Aquilo que vai ocupando espaço. Mas aí que tem uma questão do latente, não tendo espaço para se expandir, vai sendo comprimido, né? E muitas vezes o que o Nietzsche vai colocar como esse aspecto, né, de ficar comprimido, a nossa moralidade, se realmente não conseguimos entender a nossa própria natureza, quem somos, o que de fato estamos fazendo e qual sentido estamos buscando para a nossa existência, então ficamos reprimidos, e por isso que surgem as neuroses, e por isso que surgem todas as complexidades da nossa existência, assim como as frustrações. Certo? Na sequência, então a razão humana, juntamente com o aspecto da consciência, deve analisar e compreender os valores, não simplesmente receber os valores, né? E saindo nessa perspectiva, né, já saindo de Nietzsche, então ele trabalha nessas questões da vontade afirmativa, né, que o ser humano busca se firmar, mas buscando se firmar, né, ele, de certo modo, toda vez que nós nos firmamos em algo, de certo modo, nós estamos produzindo uma resistência com a própria realidade. E aí vamos para o pensamento do Camus. Mas antes disso, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante.
Lembrando, né, o Nietzsche ele faz algumas referências até mesmo sobre a mitologia grega. Deixa eu ver que tinha aqui. Uma reflexão do Nietzsche sobre exatamente sobre a filosofia grega, que traz uma dimensão, né, de como que os gregos eles enxergavam a realidade, né, os princípios de organização da própria consciência. E aqui eu não vou. Vamos ver se está aqui em cima. Não. Depois está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Peraí. Nós temos aqui Para Além do Bem e do Mal. Depois ele tem um outro. Esse aqui Para Além do Bem e do Mal, mas o que o Nietzsche ele coloca muito numa questão da moral, né? O que é o caos? Né? Quando nós pensamos em caos, né? Isso aqui está um caos, né? É caótico. É um aspecto de um princípio, né? Mas o caos, ele de certo modo, ele é uma força que busca uma ordem, né? Então, no início da mitologia grega, né, temos o caos e Eros. Eros é a ordem, a força organizadora, e o caos, de certo modo, uma força desorganizadora, né? Esse é o eterno equilíbrio entre o ser humano. Por isso que ele coloca, né, na obra, né, Além do Bem e do Mal. E dentro disso, ele fala do espírito livre. É exatamente nessa busca desse equilíbrio das forças organizadoras e desorganizadoras do ser humano que o espírito livre ele pode surgir, né, nessa estrela dançante. Vamos lá para o Camus. Que nós já vimos anteriormente. Então, Camus, né, um escritor francês também, como eu já disse, existencialista. Né, e temos aí o mito de Sísifo, exatamente numa perspectiva, o que representaria. Assim como foi explicado, né, dentro da mitologia grega, naqueles mitos, né, ou naquelas narrativas acerca, né, dos heróis, dos titãs, eles sempre remetem diretamente à experiência humana com o mundo, né, e, de certo modo, o estabelecimento dos valores. Assim como os contos de fada, né, mais recentemente representam, né, esses indicativos de valores, apontamentos sobre o comportamento, né, os gregos tinham essa ordem. Então, resumindo bem, né, o mito de Sísifo. Sísifo era, né, considerado aí um titã. Ele também, de certo modo, ele desafia os deuses. Né? Vamos pensar deuses como uma força perfeita de moralidade e o titã como ainda uma força inferior de moralidade. E essas forças elas entram em choque. E ao entrar em choque, aqui são aspectos, né, de simbolismo, busca-se uma solução. Então Sísifo ele quer, né, de certo modo, ele desafia, né, os deuses e ele é castigado. Né? Vamos tirar o termo castigo, ele é condenado, ele é responsabilizado por aquilo que ele queria. Então ele é condenado a todo dia, mas antes, né, o desafio é, olha, Sísifo, você tem que empurrar essa pedra morro acima. É um titã, um cara forte pra caramba, né, um ser, né, forte pra caramba, e ele empurra a pedra. Chega no final, opa, venci o meu desafio. Mas aí, né, os deuses, muito né, ali de forma estratégica e corretiva, eles empurram a pedra, né, morro abaixo, ele fica sem entender. Então, agora você vai descer o morro e vai empurrar, né, eternamente essa pedra. Né, esse foi o desafio. O que isso tem a ver com a existência do ser humano? Né? Tem a ver naquilo que diz a respeito ao cotidiano, né? A dinâmica do cotidiano. O que quer dizer a palavra cotidiano em latim? Quotis annis, a repetição de anis, a repetição do ano, a repetição de um ciclo, né, de tempo. Representa o cotidiano porque dia após dia nós fazemos as mesmas coisas. Se pararmos para pensar, claro que muda de fase a nossa idade, mas nós fazemos as mesmas coisas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O pessoal fala sextou, vai para o sábado, para o domingo, segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, né, de vez em quando os feriados, acostumamos a fazer as mesmas coisas, dentro daquela lógica de rotina. Então, a existência humana, ela está ali impelida, né, fechada dentro da dimensão de espaço e tempo, certo? Então, o mito de Sísifo, de certo modo, é essa condenação do ser humano a repetir, né? Porque espaço e tempo tem essa noção de repetição. Você está enquadrado dentro daquela mesma situação, por mais que você busque variações, buscando até uma dimensão que nós estamos condenados à nossa própria liberdade. Porque há pessoas que, de forma. Isso foi falseado desde. Surgiu na Grécia Antiga ali com o próprio hedonismo, né, que a liberdade não seria ter limites, e depois foi meio que resgatado e deturpado na década de 60 e 70, com movimentos hedonistas novamente, de que liberdade se fazia tudo o que você quer. Né? Mas a liberdade ela requer limites, né? O reconhecimento dos limites da sua própria consciência, né? Do seu próprio ser. Então, ao ficar empurrando aquela pedra, né, todo dia, ele vai se identificando com aquela pedra, a pedra deixa de ser aquele fardo exterior e ela se torna um fardo interior, o fardo da própria existência. Então aqui surge uma advertência, né? Cuidado para, se constantemente você se identifica com tudo aquilo que você diz, com tudo aquilo que você faz, então você pode estar se tornando aquilo de tudo que você está dizendo e tudo aquilo que você está fazendo. Então tome cuidado para não constantemente ficar identificando com essas coisas e fechar uma opinião e aceitando tudo como está por de fato. E aí, nessa questão do juízo final, né, vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias. É exatamente isso. Ficamos tão acostumados com a vida que nós estamos levando, achando que é a melhor vida possível, até algo diferente acontecer e mostrar para nós que essa não era a melhor vida possível, que estávamos presos a todo dia ficar empurrando uma quantidade de coisas, quantidade de ideias, quantidade de pessoas, quantidade de tarefas, e vivemos numa esperança que o céu é logo ali, ou que a eternidade é logo ali, ou que uma reencarnação é logo ali. Estou aqui colocando como citações de esperança, né, de pontos religiosos que as pessoas têm. Mas a realização, né, de a busca dessa esperança é logo aqui, não logo ali. Então, não espere o juízo final. A todos os dias. Né? Hoje pode ser seu último dia. E como que você contemplou a sua existência? Como que você deu sentido ao seu existir? Quão profundo foi a sua conscientização de quem você é? Ou simplesmente fica lamuriando? O Camus é contra essa questão de ficar lamuriando e ficar reclamando de picuinha com a vida e com os outros. Então ele escreve ali um livro, né, O Homem Revoltado. Né? Assim como Descartes escreve que penso, logo existo, o Camus ele vai ali fazer uma provocação, né? Propõe uma provocação. Né? Revolto-me, logo existo. E ficar revoltado, né? Ficar xingando as pessoas, não. Ficar revoltado é um estado de consciência, né, de análise da própria realidade, das condições sobre a realidade, entendendo o que você precisa mudar, e nesse sentido você busca a mudança. Esse é o princípio da existência. Buscar constantemente, né, a vida, né, essa consciência. Certo? Bom, sapere aude, ouse saber. Tudo bem? Desde já agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo. Peço para compartilhar com outras pessoas. Deixe aí seu joinha e comentários, sejam de discordância e concordância com a temática proposta. O sentido de existir. Então, na sequência aí, o probleminha com a câmera,
essa questão de revoltar-se não é ficar, desculpem aqui o termo, pé da vida com as coisas e com raiva das pessoas. Não é esse tipo de revolta. Revolta é uma sistemática conscientização das problemáticas da existência da vida e fazer alguma coisa com isso. Ficar se perguntando, né? Até quando? Vamos ficar aceitando as coisas como elas estão. Então, a revolta é o ato do ser humano informado que tem consciência de seus direitos. Essa é a grande revolta. Aquele que se informa e, a partir, né, tem a diferença de revolta e revolução. A revolução ela vai mudar, né, propor drasticamente uma mudança do aspecto das estruturas sociais, né, e a revolta é uma postura. Então, por assim dizer, podemos dizer que as revoluções começaram com pessoas revoltadas, não no aspecto de violência e de quererem então somente aplicar a violência contra outras pessoas. Não é isso. Elas querem uma mudança do status quo, né, do estado das coisas como elas estão, certo? Depois, né, como foi mencionado, né, na música, né, até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia, até quando você vai ficar levando porrada, até quando você vai ficar sendo saco de pancada, né? Essa é uma relação, né, com esse homem revoltado. Né? Preciso pensar, né, sobre essa lógica. Né? As pessoas ficam brigando e tem muita coisa aí acontecendo, né, na realidade que está muito além, né, de todas essas picuinhas, de todas essas brigas. Então, é o que ele propõe aí, né? Até quando? Até quando certas coisas que não deveriam ser normais, elas estão sendo normalizadas? Aí a pessoa pode perguntar, mas o que é normal? Basta olhar para a realidade, vermos a quantidade de, né, situações acontecendo e nós não conseguimos alterar aquelas coisas. E quando nós não conseguimos, nós simplesmente cansamos e ao cansar as coisas permanecem enquanto são. Eu fico no meu estado, né, tranquilo. Né? Então, quando ele, até na música aí, né, não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Então, ser revoltado não é só ficar olhando para o chão, é olhar ao redor, né, no mundo que você vive. Você não pode viver de forma isolada. Né? E aí ele continua lá. Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente, o seu filho sem escola, seu velho está sem dente, você tenta ser contente e não vê que é revoltante, você está sem emprego e sua filha está gestante, você se faz de surdo, não vê que é absurdo, você que é inocente foi preso em flagrante, é tudo flagrante, é tudo flagrante. E é interessante aqui, quando ele, vejam bem, né, o que o Camus dá para fazer essa ligação direta com a música do Gabriel Pensador, né, desse homem revoltado. Olha a proposta de pensamento. Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? O sentido de existir. Ficar nesse até quando é só mudar a postura. É mais fácil ficar reclamando. Embora eu entenda que algumas vezes, né, a reclamação pode servir como um momento de extrapolação das emoções, dos sentimentos, né? Mas pensa, né? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Então, na sequência, isso seria, né, a lógica. E aí, né, de não esperar o juízo final. E depois temos, né, vamos aí para o Kafka, né, a metamorfose. Né, o que vem a ser essa metamorfose? Né, qual é a relação da abordagem de Kafka acerca da metamorfose no que diz respeito à condição humana? O que é condição?
O condição é o estado permanente de vida. A condição humana, tá? A condição humana não tem como nós sermos diferentes. Mas na lógica aqui do Kafka, né, ficar tão acostumado com aquela vida, com aquele jeito de ser deprimente, um dia ele se depara com uma pessoa que ele já não gosta mais. É um ser humano, né, é uma pessoa que se torna estranha a si mesmo. Essa é a complexidade dessa condição humana, né, e dessa crítica do Kafka. Ele acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, o autor do livro era um advogado, mas trabalhou a vida inteira como bancário, preso ao sistema burocrático bancário. Ele quer ser alguma coisa, mas ele fica preso, né, às condições, às problemáticas da vida e não consegue ser diferente. E aí, quais são os dois conceitos apontados por Kafka que levam o ser humano a perder o equilíbrio das mudanças? Na sequência aqui, aqui ó, nesse aqui ó. Foi por causa da impaciência que o ser humano foi expulso do paraíso, ao qual não pode voltar por culpa da indolência. Então, a impaciência faz que o ser humano perca o seu equilíbrio e depois, né, não aceitar as mudanças. Por que acontece quando você não aceita as mudanças? Então, é a impaciência e a não aceitação das mudanças. A única coisa permanente na vida é a mudança. Então, devemos aceitar essas mudanças, não simplesmente por aceitar, mas porque elas ocorrem. E depois, né, temos aí relacionar essa metamorfose, né, do Franz Kafka com as problemáticas da vida e suas rotinas. Né? Nós podemos fazer a pergunta: você tem problema, mas quem não tem problemas? Os problemas eles fazem parte da vida. E os problemas devem cutucar, levar o ser humano à resolução. Uma vez que o ser humano se entrega, ele deixa de ser esse ser revoltado, conforme o Camus propõe, ele perdendo esse aspecto de revolta, ele vai se transformar numa coisa nojenta que ele mesmo vai estranhar. Depois ele vai reclamar, tentando colocar a culpa em outras pessoas dessa sua condição, mas foi ele mesmo que se colocou nessa situação e condição. Certo? Eu fico por aqui com essa explanação. Deixem nos comentários dúvidas, críticas, discordâncias, como eu já mencionei. E lembre-se, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. Quando a mente muda, a gente anda para frente. Quando a gente manda, ninguém manda na gente. Sapere aude.